Olha a intimidade, gente. Eu tô aqui, mas antes eu vim aqui dizer que a gente começou o Impacto ILK, é o nosso podcast com profissionais da Baixada Santista, onde traz diversas informações, e hoje eu tô com uma pessoa muito querida, que eu já admirava virtualmente como profissional, já seguia, e hoje eu posso dizer que eu tive o privilégio de conhecer presencialmente e também ser cliente, coisa linda, né? Nayara, seja bem-vinda ao podcast Impacto ILK, e eu estou muito feliz e temos muitas coisinhas boas para falar, muita conversa. A ideia desse podcast é a gente conseguir entender como a arquitetura, a importância de um olhar arquitetônico, uma importância da arquitetura no nosso dia a dia. Ela é muito mais além do visual, acho que isso é um dos itens, mas ela é, a construção disso é muito maior. E me fala de você é uma arquiteta conhecida na região, conceituada, reconhecida, homenageada, e eu falo, gente, porque é um privilégio a gente ter uma profissional como você aqui. Então fale mais quem é Nayara, como que você começou, por que ser arquiteta e como que você começou a ingressar e hoje está, uma referência aqui pra gente. Vamos lá. Muito obrigada pelo convite. Um prazer fazer parte do projeto do ILK, da sede do ILK, e também participar do podcast. Bom, eu sou Nayara, arquiteta, tenho 32 anos, vou fazer 33 daqui a pouco. Mãe da Maia, meu melhor projeto de todos, o principal projeto, ser mãe, amo. Uma das razões para eu continuar sendo arquiteta e que o meu escritório é a maternidade, porque dessa forma eu consigo conciliar todos os pratinhos, né? Sou formada fazem 10 anos já. Caramba! Nova mais. E de onde que veio ser arquiteta? Eu sempre gostei daquele básico, né? Eu sempre gostei de montar casinhas de boneca. A minha família, minha avó é enfermeira, eu venho de uma família de mulheres muito fortes. A minha avó era enfermeira, a minha madrinha é enfermeira, minha outra tia e minha mãe são da área da ADM, e eu caí de paraquedas na área da arquitetura. Pois é. Sempre tive os meus pais, graças a Deus, muito privilégio deles permitirem que eu fizesse a faculdade que eu queria, porque eu falei, eu quero fazer arquitetura. Sim. Eles falaram, tudo bem, vamos trabalhar para você fazer arquitetura. Hoje eles colhem os frutos de eu ter feito arquitetura. Porque não é, né, se a gente olhar aí os cursos, não é um dos cursos mais baratos. Não é um dos mais baratos. Os meus pais trabalharam muito para permitir que eu pudesse fazer a faculdade que eu queria, e estamos aí, dando tudo certo, graças a Deus. Ai, maravilhoso. E como que você, na prática, né, tem a questão... Eu tenho uma referência, eu fiz comunicação, para quem não sabe, e eu lembro que eu também achava muito chique ser arquiteto. Só que é um dos cursos que, no meu entender, durante o curso, é difícil, é um curso que você requer aí uma dedicação e realmente um estudo muito profundo. Sim. Mas, ao mesmo tempo, também já me disseram, e aí eu quero tirar isso com você, me disseram, e eu não tenho essa referência, tenho agora você como uma profissional que posso aqui tirar essa dúvida. A teoria e a prática é muito diferente pós-faculdade? Totalmente diferente. Eu estava até conversando com outros arquitetos agora, que eu falei, gente, na faculdade eu aprendi a projetar uma rodoviária. Aonde eu vou fazer? O que eu vou fazer com projeto de rodoviária? Não vou. Hoje, por opção, eu trabalho com arquitetura de interiores, então nós trabalhamos pensando na parte interna. Fazemos projetos de casas do zero? Também fazemos, mas o que eu mais gosto é pensar ali em cada detalhe de dentro de uma residência, de um escritório, de um corporativo. É o que nós fazemos de melhor no escritório. Então é o nosso foco principal. É o principal. E na faculdade a gente não aprende tanto assim. Requer um pouco mais além. Tem as especialidades, né? Então a gente se especializa em arquitetura de interiores, no design de interiores, e entendemos não o macro, mas a gente faz o micro. Então fazemos ali a cerejinha do bolo, nós pensamos detalhe por detalhe. É um pouco diferente. Mas quando você fala faz um micro, pra mim, eu acho que é fundamental. Então, vamos lá. Fazer a casa, quando você pensar, vou fazer o projeto de uma casa. Quando nós fazemos para o cliente contratar a gente, eu quero fazer o projeto de uma casa, nós vendemos o combo total. O projeto arquitetônico quer pensar na casa, janela, porta, distribuição e também o que vai dentro da casa. Porque se eu não souber aonde eu vou colocar uma cama, aonde vai ficar a bancada da cozinha, o banheiro, como que eu vou colocar uma tomada? Não dá para ser um projeto genérico. Então nós temos que pensar a casa como o todo. Perfeito. Esse é o principal pra gente.
E eu entendo quando você fala design essa arquitetura interior, e aí entra também na parte do design, né? Além de toda a estrutura arquitetônica, aí eu consigo entender que é um lar. Sim. Pensando em casas residenciais, é lógico que também tem um olhar comercial, mas pensando em lugares comerciais, é onde você, esse nível de detalhe, é onde você traz um A lar. parte humana, a gente fala do lado humano. É o lado. Não é o Nayara Arquitetura, é a Nayara Arquiteta com a Valéria pensando no detalhe da sua casa. Então eu vou entender a sua história. Eu não vou falar pra você, Valéria, vamos colocar aqui um quadro de paisagem verde. Se você fala, cara, eu gosto de mar, eu não gosto de paisagem verde. Boa. E outra, eu vou falar, não, vamos comprar o quadro, tem que ser este quadro. Não vai ser dessa forma. Vamos deixar espaços na casa, espaços vazios para a casa aí tendo a sua identidade. De repente você traz, eu trouxe um tapete de viagem que eu quero, uma tapeçaria que eu vou colocar na parede. A casa vai tendo a sua identidade. Nós vamos fazer a base, vamos pensar no básico e você vai complementando com os seus toques, que é um lar. Perfeito. Não tem como Nayara ou Nayara Arquitetura fazer a sua casa virar um lar. Não, isso é você que tem que fazer. E quando eu acredito, deve ser muito importante quando você faz essa pesquisa, essa entrevista ou esse encontro inicial. Sim. Como é que funciona quando eu te chamo para fazer um projeto? E existe a possibilidade de você não querer fazer esse projeto porque não faz sentido para você? Ou existe uma possibilidade? Falar isso, mas sabe quando o santo não bate? Só com a gente, não tem. Quando o santo não bate, acontece, gente, de vez em quando. Às vezes acontece. Eu falo para as pessoas, gente, você não contrata na arquitetura, as pessoas não contratam na as pessoas contratam na área. Exatamente. É diferente. Eu tenho uma equipe que trabalha comigo, eu não trabalho sozinha, eu tenho 3 mulheres maravilhosas que trabalham comigo. Cada uma faz uma coisa no escritório e faz o que gosta, mas eu tô à frente do escritório, eu faço o primeiro contato. Se a pessoa tem aquele feeling, rola aquela troca, comigo ela vai me contratar. Eu sei disso. E eu já sinto de primeira se a pessoa vai me contratar ou não. Quando a gente começa a conversar, eu falo, não é. E tem os perfis de clientes também. Tem cliente que vira amigo. Tem cliente que vira amigo, tem cliente que eu falo saudade daquele cliente, gente. Vou ligar pra ele pra saber se tá tudo bem. Então rola aquela troca. É muito trabalho humano com humano. Você falou uma outra coisa, é trabalho humano com humano, porque para eu colocar alguém, não tem aquela máxima, não é todo mundo que você põe dentro da sua casa, mas também não é qualquer profissional que você vai construir a sua própria casa. Então tem que bater mesmo, tem que ter essa empatia, tem que ter esse feeling, tem que ter essa conexão, porque tu imagina um período que vai estar junto o tempo todo. Dura muito mais que um casamento. Dura muito mais que um casamento. Você vai perguntar, eu vou construir a minha intimidade, ou a minha rotina, eu vou ter que dividir com você, vivenciar, falar coisas para você construir o meu dia a dia, né? Quando nós fazemos o projeto de uma casa e tem uma família, um casal, eu pergunto, quem levanta primeiro? Olha. Que lado que você dorme? Como que você guarda a sua roupa íntima? Gente, eu tenho que saber tudo para pensar ali qual vai ser o tamanho da gaveta que a gente pensa em tudo. Então eu preciso entender a rotina da casa. A gente entra na intimidade da família. E você não vai participar para qualquer pessoa. Você não vai abrir o seu guarda-roupa. Eu vou falar, a primeira coisa que eu preciso saber quando eu vou projetar uma casa é como é o seu guarda-roupa. Olha. Pra saber se você é organizado ou não. Porque você fala pra mim, meu sonho é ter um closet com as portas de vidro. E você é a pessoa mais bagunceira do mundo. Eu vou falar, não vai fazer sentido, você não vai. Eu vou dar uma personal organizer. A organizer não vai estar na sua casa todo dia. Então não adianta, às vezes você pensa numa coisa, mas não vai ser funcional. Então estamos ali para trabalhar o desejo com a realidade. E você trabalha a funcionalidade com a personalidade, /necessidade, /desejo, Nós somos muito mais funcionais do que... A estética vem depois. Pra gente é muito mais importante ser funcional e ser uma casa atemporal. Então, assim, vou ter uma base neutra da casa e eu enjoei do tapete. Compra do tapete. Eu enjoei da capa da almofada. É mais barato você comprar uma outra capa de almofada do que você trocar o piso da casa toda. Quando a gente fala de atemporalidade, é isso, né? Essa base estrutural, ela tem que durar mais, né? Você tem que enjoar menos ou não ficar tão datado, né? Porque você não faz uma reforma a cada 2, 3 anos, você faz durante muitos anos. Exatamente. Né? Que é o normal, porque dá trabalho você quebrar. Nossa, não gostei desse piso, ano que vem eu vou trocar. Não, né? E a bagunça que você faz, isso não é simples. Então não é tão simples assim. Então essa parte macro, você está falando que tem que ser atemporal. E a questão da marcenaria, quem faz também? Eu fico pensando que também, né? Teria que ser uma marcenaria mais atemporal ou não necessariamente? Dúvida minha. Normalmente, nos nossos
projetos nós fazemos a marcenaria uma coisa mais neutra. Uso muita madeira, eu gosto muito de usar madeira em projeto, eu acho que traz aquele aconchego para casa, não fica uma casa toda bege ou toda cinza, traz um aconchego para casa, mas normalmente nós usamos elementos e cores em armários, que armário é uma grande parte do imóvel, que você não vai pensar no não enjoar tanto assim. É uma das nossas preocupações. Ou senão ele vai ser neutro. Troca ali a cor da tinta, troca o papel de parede do quarto de criança, por exemplo, de forma neutra, sabe? Entendi. Agora, uma outra questão. Gente, tô colocando várias coisas porque eu amo decoração. E eu tô pensando aqui como se fosse para uma casa. Claro que informações gerais, mas eu acho que é um caminho. Eu gosto muito eu gosto realmente do olhar do aconchego. Eu gosto de que a minha casa conte a minha história e tenha muitas peças e coisas minhas ao longo da casa. E aí isso tem a ver com a minha personalidade, mas isso também mostra um estilo que eu possa seguir, ou não existe essa coisa de ter um estilo? Porque você hoje em dia tem vários estilos, né, que as pessoas dizem. Eu não sei se eu, com aspas, se eu tivesse que me colocar num estilo, eu não sei, mas com certeza eu não seria uma pessoa minimalista. Sim. E não minimalista porque não tem nada. Isso é casa, minimalismo é minimalismo, casa vazia é casa vazia, né? Mas porque eu gosto de ter coisinhas à mostra, histórias. Eu gosto de entrar na minha casa e ter uma história visual. Sim. Isso já quando o cliente começa a contar sobre o que ele deseja, isso direciona ele para um estilo, ou não tem essa de ter que ter um estilo? Não necessariamente você precisa ter um estilo. A casa vai ter que contar uma história. É muito gostoso quando o cliente fala, eu tenho uma poltrona do meu vô que eu quero usar. Cara, a gente vai colocar no projeto. É isso. E também estilo, tem vezes que a gente sai da nossa zona de conforto. Eu tô com um cliente meu que ele queria uma parede roxa na sala de Friends. E ele quer essa de cadeira estilo podcast. Eu falei, estou saindo da minha zona de conforto totalmente em projeto. Tem até no nosso Instagram um vídeo explicando o projeto, mostrando a gente sai da zona de conforto. E assim, nem sempre nós fazemos um estilo que a gente chama de projeto contemporâneo. Que mesclamos de tudo um pouco, não é nem clássico, não é nem muito moderno, é aquele intermédio, né? Intermediário. Sim. Mas até me perdi o que eu estava falando, me empolguei aqui. Não, você estava falando... Mas as casas, ultimamente, até uma tendência, não sei se a gente pode chamar isso de tendência, de que a casa está cada vez mais com cara de casa. Se você vai nessas exposições, Casa Cor, esse ano eu estive na Casa... Ano passado eu fui na Casa Cor do Rio de Janeiro, já estava com essa cara. O Rio de Janeiro, eles têm uma pegada mais casa, com cara de casa. Eu estive na Casa Cor de São Paulo e na Casa Cor Goiás também. Todas as Casa Cores, as que eu fui nesse ano, elas estão já com essa tendência de casa com cara de casa. Então, um objeto ali que remete a uma história da família, um tapete com tecido mais... com aquela cara de foi feito à mão, o tecido. Então, assim, tá tudo mais voltado para isso. Eu não sei nem se pode ser dizer uma tendência ou se é um resultado de um mundo pós-pandemia. Porque depois da pandemia, todo mundo quer uma casa mais aconchegante. Então eu acho que isso é uma onda que tem vindo, não sei se chama de tendência, mas é uma onda que tem vindo de vamos deixar a nossa casa mais com cara de casa. Eu penso, quando a gente fala com cara de casa, também não sei se isso é uma tendência. Às vezes eu me questiono, porque também vai estar todo mundo com cara de casa e todo mundo vai ficar com a casa toda igual. Exato. Então, quando eu penso casa com cara de casa, sim, talvez é você ser mais leve e trazer sua personalidade, sim, trazer a sua carinha sem ter que estar engessado. Será que seria isso? Isso. A escolha do material vai contar muito. Eu vou colocar um piso ali mais aconchegante, eu não quero usar um porcelanato que imita madeira. Vou pensar em manter aquele piso de taco que eu comprei no apartamento, ou eu vou comprar ali um lote de taco para colocar. É isso. Remeter um pouco mais àquela época de casa de vó, as casas antigas. Perfeito. É isso. Agora vamos falar, óbvio que eu não poderia deixar. O mito, pra mim, não sei, não vou falar nada pra você, vou deixar você. Contratar um arquiteto é só quem tem dinheiro, contratar um arquiteto é muito chique, contratar o arquiteto é só porque você quer uma casa diferente. Afinal de contas, para que contratar o arquiteto? Afinal de contas, eu tenho lá o pedreiro, o profissional lá que está acostumado a fazer várias coisas, ele mesmo pode fazer a minha casa, ou eu mesmo, eu tenho bom gosto, trago a minha amiga, a gente monta uma casa e tal. Então, talvez não seja necessário. O arquiteto é só num outro patamar de público que aí não quer ter esse trabalho de fazer uma casa, põe um profissional.
É isso? Não é isso. Começa que quando contrata a gente, nós não fazemos projetos sozinhos. O cliente vem, senta do meu lado. Vamos pensar nessa casa como você quer sua casa. Então, não fazemos o projeto da casa sozinhos. Precisamos do cliente, precisamos de vocês com a gente, para vocês explicarem, o meu sonho é ter isso, isso e aquilo. Então, nós vamos organizar as ideias. E quando, digamos, o cliente ele é eu não tenho ali o dinheiro para poder contratar um arquiteto. Contrata, de repente, uma assessoria, uma visita técnica, só para falar, gostaria de ver se é possível fazer uma bancada em L na minha cozinha. Não vamos fazer essa bancada na sua cozinha, porque você vai perder o canto, você vai perder espaço, a janela está aqui. É a funcionalidade. Antes de ser bonito, tem que ser funcional. Eu falo sempre para os meus clientes. Então, nem sempre você precisa contratar um projeto de interiores, um projeto de arquitetura. Contrata uma consultoria, uma visita, só para esclarecer as suas ideias e ter certeza de que aquilo que você quer fazer realmente vai funcionar. E eu entendo, e aí trazendo para a nossa realidade, inclusive até para mim e na maioria dos brasileiros, não é barato você reformar, Sim. Não é barato você comprar. E muitas vezes você tem um dinheiro ali contado, ou você tem uma verba específica. Eu entendo que quando você... E eu não estou falando isso porque você está aqui, mas eu estou falando de arquitetos, mas isso também vai para outros profissionais. Quando a gente contrata, ou seja uma consultoria, seja uma pergunta, uma consulta, né, não um projeto completo, a gente também economiza o nosso dinheiro, né? A gente consome o nosso tempo e o nosso dinheiro. Sim. Porque se eu tenho R$1.000, fictício, óbvio, né? R$1.000 para fazer. Se eu te contrato, você vai mostrar para mim, com R$1.000 eu consigo otimizar. Eu talvez sozinha, porque eu não tenho essa obrigação de saber. Sim. Eu não tenho obrigação, eu tenho ideia, mas eu não tenho obrigação. Talvez eu não consiga colocar tudo nesses R$1.000 ou virar 2, porque eu não tive esse planejamento. E até saber por onde começar. A gente fala para o cliente, olha, você vai começar por aqui, é isso que você tem que fazer. Ou, ao invés de você colocar esse material, tem essa outra opção também de material para poder se tornar viável. Então, estamos aí também para ajudar nessa parte da economia. Realmente, contrato arquiteto, gente, é mais econômico. E o que eu falo muito para os nossos clientes, a parte do projeto é a parte mais barata do todo que você vai fazer. Uma reforma custa muito dinheiro. Sim. O projeto não é tão caro assim em vista do tanto que você vai investir na reforma. E aí eu vou pegar o gancho. Gente, a Nayara, tô íntima aqui. Para quem não sabe, ela é a nossa arquiteta. A gente está na construção da sede, a gente está aqui nesse projeto do segundo semestre de 2025, deixando datado, porque você pode estar vendo esse podcast, né? Anos depois. A gente teve o privilégio de ter você aqui, eu particularmente já fã, e falei para todo mundo, eu falei, gente, nós temos uma profissional incrível na Baixada que tem um perfil para ajudar na construção da nossa sede, até porque a gente precisava de um profissional, sim, porque a gente vai fazer um ambiente, um espaço, né, social, com projetos, com a porta aberta, para a gente fazer vários desenvolvimentos, inclusive um estúdio, né, audiovisual que vai ter o nosso podcast. E aqui, aproveitando, a gente está no meio da obra, que eu achei que valeria super a pena a gente já fazer. A gente não está com o nosso estúdio pronto, breve ele estará. Poderíamos fazer numa sala? Poderíamos, inclusive, poderíamos fazer no escritório dela, chiquérrimo, gente, chiquérrimo. Mas eu quis fazer nesse ambiente para justamente já trazer e mostrar para vocês que a gente está nesse processo de construção, né? E uma das coisas que quando a gente planejou foi fazer realmente o projeto. Gente, é verdade. Assim, pensando em custo-benefício, sem um projeto de arquitetura, a gente ia gastar muito, muito mais. Feliz em saber que é verdade. É verdade, a gente ia gastar muito mais. Primeiro, que quando a gente pensou, vamos chamar a arquiteta, ela dá o orçamento, né? Vamos ver. A gente tem isso, isso pra tudo. Tô falando a realidade brasileira nossa. É tudo, passa tecnológico, é caro, não vou entrar, você nem sabe quanto é isso, a gente pensou, vamos ver. A gente chamou tudo, né? Falei, ela vai dar o orçamento, a gente na humildade. Quando a gente viu o investimento, porque esse valor é um investimento, foi incrível. Falei, nossa, que maravilhoso. E aí no caso, a gente fez realmente uma contratação completa de colocar tudo. Gente, a tomada que está aqui, o cano, a iluminação, tudo já tem nesse projeto. Sim. E aí é executar. É isso. Então isso fica muito mais prático, né? Porque você vê mesmo filtração, o encanamento, a iluminação, essa casa é uma casa histórica, né?
antiga, então todo esse detalhe foi feito, e aí a gente só fez a execução. Então eu quero fazer esse depoimento, eu estou aqui falando como cliente e dando essa orientação. Às vezes, muitas vezes falam, mas só para rico, não. Muitas vezes, na maioria das vezes, é para nós em que o dinheiro é contábil. Sim. E isso utiliza bastante. Nós temos clientes que falam, eu quero fazer um projeto, mas eu não consigo executar tudo agora. Eu falo, tudo bem, nós vamos então planejar. Contrata a gente, nós vamos fazer o projeto, a gente vai fazer o levantamento de orçamentos. Não necessariamente você precisa contratar a gente para fazer a obra também, porque a gente também tem um serviço de assessoria de obra onde o cliente entrega a chave da casa, ele vai na casa só para poder pegar a casa pronta. Já aconteceu isso. Uma cliente nossa que ela entrou na casa com tudo pronto, ela nunca tinha visto nem esse apartamento. Caramba. Fomos, fizemos a vistoria, ela chegou, tô chegando. Tava lá, roupa de cama, tudo pronto, tem essa opção. Ok, né? Tá tudo bem. Mas também tem a opção de você planejar. Vamos planejar, vamos ver quanto que você vai ter que investir para você se organizar por 1 ano, 2 anos. A gente não sabe. Para você conseguir depois executar e ter aquele projeto 100% fiel que você gostaria. Tem essa possibilidade também. Perfeito. Quando a gente, a construção, né, a arquitetura, como eu também trabalho, eu sou especialista em moda, e também coloco isso na parte da moda, ou do visual, ou da vestimenta, a arquitetura também. Ela, na parte cultural, né, na cultura, na construção cultural, nós enquanto indivíduos, nós enquanto pertencentes de uma sociedade, elas diz muito, né? Quer dizer, quando você constrói uma casa, você monta, você faz um design, ou você decora, ali também ela conta muito a história das pessoas, né? Sim. Ela conta muito a origem ou da onde ela quer, o que ela quer fazer, né? Então, quando você coloca numa casa onde a prioridade é talvez ter uma mesa grande, porque a família, o olhar da família se reunir numa mesa, ali também conta a história de como é o perfil, ou como é o caminho daquela família, ou qual é a relação dela enquanto indivíduo dentro de casa, né? Essa rotina de casa. Eu preciso sempre conhecer muito bem a família. Nós temos a reunião de briefing. Eu sentei com vocês para entender o que era o ILK, o que vocês faziam, como funcionava. E com uma família numa casa, eu sento e eu preciso saber tudo de todo mundo. Para saber quem acorda primeiro, como funciona a rotina, se a família cozinha, se a família não cozinha, se recebe muitas pessoas. E, gente, nenhum projeto é igual ao outro. Eu não consigo fazer um projeto igual ao outro. Vai ser sempre diferente. Nós fizemos um caso, acho que foram 3 ou 4 apartamentos no mesmo prédio. Olha, foram totalmente diferentes apartamentos. Ah, mas a minha planta é igual. A casa não vai ser igual. Você não é igual ao outro. Cada casa vai ter cada família tem uma particularidade. Então vou dar o gancho. Mas aí a família poderia contratar o IA, inteligência artificial, que tá aí, firme e forte. Eu vou, aperto aqui, tiro uma foto da minha sala e peço para IA fazer. E aí, qual é a relação? Como é que você vê hoje essa questão da inteligência artificial na arquitetura? Estamos sendo feitos porque IA não vai substituir a gente. Humano precisa de humano, gente. Então esse contato, esse feeling que eu tenho de vou sair com a Valéria. Valéria, você gostou desse sofá? Gostei. Não, você não gostou. Eu sei que você não gostou. Eu vou ler a sua expressão facial e eu sei que você não vai ter gostado. Precisa ter esse feeling humano. Precisa ter isso. Tem coisas que a IA não consegue fazer. Não vai substituir a gente. Isso estamos tranquilos. E ela não entra no nível de detalhes. Não entra. Né? Ela vai ver o macro, ela vai ver o ambiente, você vai colocar, eu quero um sofá, quero um rack, quero uma TV, quero uma poltrona. Ela vai colocar toda a lista que você... Mas ela todas não as tem possibilidades. Mas saber escolher o tecido certo, o material certo, a distribuição, os espaços, precisa de um profissional. É necessário um profissional. Perfeito. Vamos falar do ILK de novo. Como você comentou que foi o primeiro projeto de uma instituição social, né? E como é isso para você? Quando a gente chamou, né? Que eu mandei mensagem, você muito querida e muito educada prontamente já respondeu. Como é para você estar fazendo esse projeto que está aqui, ó? Ainda, né? Já está na fase limpa que você fala, né? Na fase limpa, na fase organizada, sem poeira já. Mentira, tem poeira, mas não tanto. Mas foi muito legal, gente. Quando eu recebi o convite, eu fui com meu marido. Recebi quase marido. Mas eu já, até esse vídeo, marido já. Então tá, marido. Eu falei pra ele, recebi um contato de uma cliente para fazer o projeto de uma instituição. Ele falou, olha, que legal, mas você nunca fez. Eu falo, mas não tem uma primeira vez. Vamos lá, vai ser bem legal. E foi um prazer fazer esse projeto pra gente. Foi a primeira vez, primeiro de muitos.
Assim espero. Sim. Espero estar. Eu sei que não terminou esse ainda, mas o próximo sede da UDLK, quando vocês estiverem muito grandes. Sim, essa é a ideia. Estaremos aqui. E foi legal trabalhar um pouco dessa parte do institucional, a parte da acessibilidade, que tinha que ter acessibilidade. Foi até um desafio ali, eu com a minha equipe, entender como vamos fazer caber tudo neste espaço, mas deu certo. E também trabalhar ali um pouco daquela parte da ancestralidade, um pouco da história da minha família. Foi gostoso. A gente, aqui foi um desafio, porque é um ambiente que ele é grande, Sim. mas ao mesmo tempo também não é gigante. Sim. Porque a gente vai ter um ambiente que vai ter um estúdio de gravação e de audiovisual pra gente ter. A gente vai ter que ter um espaço multidisciplinar, porque aqui a gente vai ter realmente N atividades. Ele tem que estar 100% acessível, até porque não tem sentido eu abrir as portas e dizer que é um projeto social aberto à comunidade se a gente não tem acessibilidade, né? Então isso também. E os gostos de 4 pessoas, Meu né? Deus do céu, a galera falou pra mim, não é fácil fazer um projeto institucional. Eu falei, são 4 para a opinião. Não foi fácil. Às vezes o que a Valéria pensa, posso falar os nomes? Pode, claro. O que a Valéria pensa, o Djalma fala, não vai funcionar, e o Marcelo fala, não sei. Gente, não foi fácil. Mas conseguimos, estamos aqui para isso, inteligência emocional, para conseguir trabalhar o que 4 pessoas querem. Que aqui na diretoria nós somos 4 diretores, o presidente, a vice e eu e o Djalma na diretoria, então a gente que organiza e é responsável por tudo. E tem isso mesmo, tem os gostos, claro que o principal é a funcionalidade, o objetivo final da sede. Mas imagina que eu não vou querer uma poltrona bonitinha. Tem que ter uma poltrona? Tem. Aí a gente tem um gosto. Vai ter que ter uma TV? Vai ter. Então, assim, era essa hora que a gente acabava... Obrigada. Porque realmente, 4 adultos... Igual criança, porque a gente estava muito encantado com o projeto. E essa coisa... É isso, né? A IA não vai... Assim, tem várias coisas, mas uma das coisas que a IA não vai substituir é esse feeling, sabe? Porque ela conversou com a gente, 4 pessoas. Tudo bem, a gente brifou e conversou. Na primeira... Lembra que você acertou? Quando ela apresentou o projeto pra gente, a gente ficou assim... Então... Eu fiquei... Incrível, paleta de cores, o estilo, a funcionalidade, quer dizer, né, os detalhes da funcionalidade, os desafios, porque é isso, tinha que ter acessibilidade. O espaço não é um espaço tão grande. Trabalhar espaços grandes é muito mais fácil do que espaços pequenos. Tínhamos que fazer caber tudo. Exatamente. Um escritório, é aquela coisa, né? Eu quero escritório, eu quero isso aqui, eu quero não sei o quê, tem que ter acessibilidade, tem que ter banheiro, tem que ter roupa, tem que ter... Foi e deu certo. A gente está dando certo, a gente termina breve, eu acho que a gente já vai terminar. Uma outra questão ligada à arquitetura, que eu entendo, que eu gosto muito de falar, é como que a gente hoje, você consegue ver... A gente tem construções, você falou agora de uma instituição, são 4 pessoas diferentes, mas se a gente pensar em residência, vamos trabalhar com olhar, né, em residência. A construção, né, como é constituída, as famílias também mudaram. A rotina familiar hoje mudou, porque se você pensar até há pouco tempo, sei lá, começo do século, até os anos 2000, já tinha mudado, mas se a gente considerar, a gente tem uma rotina, as crianças na escola, o quarto das crianças, Hoje tem famílias que inclusive, não que você tenha que ter tido um projeto disso, mas é a sua opinião, hoje tem famílias que são casadas e moram em quartos diferentes, famílias que moram em apartamentos diferentes. Hoje a construção, né, daquele padrão não existe mais, né? E é uma resposta também social, quer dizer, é uma evolução social, um desenvolvimento social, uma realidade atual. Como é que você vê a importância de um profissional entender a construção disso? Não só olhar e perguntar e sentar com a família, mas estar antenado, né? Entender, estar atento a essas mudanças ou novidades, ou renovação, ou evolução social. Isso é muito de família para família. Cada família tem um perfil, cada família vai ter um padrão. E a gente sabe que as famílias mudam.
vejo pela minha família, gente. Minha família é uma família totalmente fora do padrão. Então, assim, cada família tem o seu perfil. E nossa função é entender como funciona cada casa. Que é o que eu falei. Uma casa nunca vai ser igual a outra, porque... aquilo também, as crianças crescem, os filhos saem, depois vem netos. Eu tenho muitos clientes que falam, eu não preciso mais de uma casa desse tamanho. Eu e meu marido vamos para um apartamento de um quarto, porque eu não preciso de uma casa grande desse jeito. E às vezes eles mudam de ideia. Não, agora eu vou voltar para um apartamento grande de novo porque eu tenho netos. Agora a casa não é mais pro filho, é pro neto. Muda o tempo todo. Isso muda o tempo todo. Isso é muito bom. Eu só tenho que agradecer. Eu tenho que agradecer, sempre disponível, simpática. E obrigada mais uma vez por ter aceitado a ser a nossa arquiteta responsável aqui pela sede. E a gente está realmente muito feliz e grato por ter você e o nosso podcast também, você ter vindo aqui carinhosamente aceitado. E suas considerações finais, alguma coisa que você queira falar, mostrar, a câmera para você. Bom ter desmistificado essa coisa de arquiteto. Arquiteto não é coisa de gente rica, não é coisa de gente chique, não é caro. Começa pela família, né? Minha família fala, nossa, porque arquiteto é coisa de gente chique. Não é, gente, não é. Estamos aqui para fazer a casa ser funcional. É o principal. Bonito é consequência, funcional é o nosso foco principal. É uma coisa que eu prezo muito no escritório. Tem que ser funcional, a casa tem que funcionar. Porque se você tem uma casa que não funciona, vai ser só um espaço. Verdade. Então, estamos aqui para isso. Na dúvida, liga para o arquiteto e fala, oi, eu quero saber quanto custa. Pode não ser para essa casa de agora, mas pode ser da casa futura. Perfeito. Tudo a gente se planeja na vida, então nada impede de ser um planejamento também. E é isso, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer, ansiosa pela inauguração. Estarei aqui. Breve. Obrigada a você que está com a gente. Adorei essa conversa. E acompanhe a nossa página aqui no YouTube, nas nossas redes sociais, @Instituto ILK Santos no Instagram. E até a próxima.